Então, vamos à leitura da nossa mensagem, por favor. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa Mensagem noite. de orientação número 36, Joana de Ângeles. 136. 136. 36 já passamos. É. Usa da medida de tolerância para com teu próximo, conforme a espera receber de alguém em momento próprio. Ninguém existe na terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimento quando intentava apaziguar, necessitando compreensão, como efeito, tolerância. Assim, semeia hoje a tolerância, de forma a colhê-la amanhã. Minha visão, mais uma mensagem atemporal da Joana, né? Acho que a tolerância, né? Que ela fala aqui, né? Ninguém existe na Terra de hoje que marche sem equívocos. Eu acho que né, na Terra de hoje, de ontem, e talvez um pouquinho amanhã também, até a gente começar a se regenerar. Então é o que está no Pai Nosso, não fazer o outro aquilo que não queremos que nos faça. Ser tolerante com o outro faz parte disso também. E a gente está vivendo num mundo que tem muita intolerância. E nós aqui estamos envolvidos para mudar isso aí, né? Ser mais tolerante, ser mais paciente. É assim que eu vi a nossa mensagem aí da nossa querida Joana. Perfeito. Mais alguém? É o Então, exercício de ser o outro. Ser o outro. Se ele está fazendo errado, espelhe aquilo em você e você saberá perdoá-lo, porque nós estamos no mesmo barco, nos molhamos com a mesma bruma. Não adianta. é verdade. Vamos à nossa prece, por favor. Então vamos dizer assim: querido Mestre Jesus, felizes e contentes, Senhor, porque esse Pai maravilhoso nos permite mais uma vez, justo nós, estarmos de novo junto a Ti, Senhor Jesus. Só que agora nós sabemos que Tu estás conosco mesmo. Não há como transversar sobre isso. Pode falar o que quiser. Nós sabemos que Tu estás ao nosso lado. Então, Mestre querido, com esse coração gratificado pelo Pai, por vós, nós queremos ainda pedir, Senhor Jesus, que a nossa parentela espiritual, os nossos amigos espirituais, todos aqueles que rondam o nosso arquivo mental, que estão juntinho a nós e nós nem percebemos, que nós possamos, Senhor Jesus, introjetar um pouco dos ensinamentos que vamos receber nessa noite, um pouco não, guardarmos todos eles, a fim de não perdermos mais a oportunidade de, com esta dádiva desta noite, de fazer de nossa casa mais um templo, cujo nome se chama SEAC, que nós consigamos marcar em nós e marcar aqueles que estão ao nosso lado toda essa ternura, todo esse amor, toda essa paz, todo esse carinho, Senhor Jesus. Garanta que esta casa que nos abriga, que forma conosco uma só família, graças a Deus, possamos todos, abençoados nessa noite, guardarmos tudo certinho, Senhor, para não perdermos mais a oportunidade. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nosso Pai, que é Deus, nós queremos dar por iniciado os trabalhos da nossa salinha de aula desta noite, que trata sobre o Livro dos Espíritos. Graças, Senhor Jesus. Assim seja, Paizinho. Obrigado, Mauri. Obrigado, Carlos. Bom, vamos então ao nosso estudo de hoje, na pergunta 937, iniciando o item que vai falar sobre decepções, ingratidão, afeições destruídas. Então vamos lá, Ronald, por favor. Boa noite a todos. É só um minuto, Ronald. Valdemir, você está como co-host aí na sala? Se alguém entrar, tu vai admitindo, por favor. Vamos lá, Ronald. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão
e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? São, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito, a vossa recompensa na terra, e não atenteis do que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Ok. Essa resposta, ela é uma outra maneira de nós... Fala, por favor, para mim, fecha a porta aqui, que a tua mãe está falando alto dessa também. Desculpa. Essa resposta, né, é uma outra maneira de nós enxergarmos aquela... esqueci o que eu ia falar. Estou ficando velho. Eu vou lembrar. Mas quando ele Fala da fala aqui, né, ingratidão. que A a ingratidão ingratidão é é uma a prova forma... para a vossa perseverança na prática do bem, lembrei. Quando a gente fala, né, que ai daquele, né, porque vem um escândalo, mas o escândalo é necessário. Lembram dessa passagem? Então, isso que eu ia Uhum. falar. Isso aqui é uma outra maneira de nós falarmos ou interpretarmos essa mesma fala, essa máxima, na verdade. Por quê? Ele diz aqui, ó, a ingratidão é uma prova. Opa, é uma prova. Então, se é uma prova, nós pedimos, não é? Ou nos é colocada para a sedimentação ou a consolidação de uma virtude. Então, a prova ela se destina a isso, né? Então, se ele diz aqui que é uma prova, é porque existem aqueles que, com as suas necessidades, serão, então, os agentes dessa prova. Não que alguém venha reencarnar, a gente sempre fala isso, não que a gente vá reencarnar com o propósito da ingratidão. Não é isso. Mas quantos de nós ainda somos ingratos por natureza? Ainda não vencemos essas más inclinações. Então, essas pessoas que precisam experimentar, né, depurar, né, burilar essas mazelas morais, são colocadas junto com aquelas que precisam provar que já venceram essas más inclinações. E aí todo mundo ganha, né? Porque aquele que vai, por questões ainda muito particulares, ainda muito fortes, cometer atos, né, de, de ingratidão, né, porque ainda não venceram isso, porque ainda são muito vaidosos, ainda são orgulhosos, presunçosos, então vão, naturalmente, pela força da sua imperfeição, agir com ingratidão, e aqueles que precisam passar por essa situação para que possam medir o quanto já venceram dessa própria mazela, em contato. Então, aqui, quando ele responde, né, a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Olha aí, ó. A gente fala sempre lá nas nossas reuniões, né? Para que a gente possa vencer uma virtude, é necessário se deparar com a dificuldade.
Senão a gente nunca vai ser testado naquela virtude. Então, a gente brinca falando sério, né? Cuidado quando pedir paciência, né? Porque Deus vai te dar, não a paciência, mas aqueles que vão te testar a paciência. Então é dessa maneira, né, que nós vamos aí vencendo as dificuldades e consolidando virtudes. Diga, Rosângela. Está sem som. São os nossos professores diferentes. É, exatamente. Rosângela, está sem som, querida. Enquanto a Rosângela não entra, eu vou destacar aqui um ponto, Mauro, que eu achei interessante nessa resposta. Pois não. Essa ideia do o egoísta topará também com corações insensíveis, como o dele o foi. Uhum. Dá, à primeira vista, a impressão de olho por olho, dente por dente. A gente tem que ter esse cuidado, que não se trata de olho por olho, dente por dente. Trata-se da lei de Deus. Trata-se da semeadura e da colheita. O egoísta vai encontrar egoísta porque ele semeou egoísmo. Ele plantou egoísmo. Então, ele vai colher isso também. Então, só para não misturar as coisas aqui. Imagina, olho por olho, dente por dente? Não. Na lei de Deus, não tem olho por olho, dente por dente. Tem perdão das ofensas, compreensão, entendimento, etc. Vamos ver se a Rosângela Já conseguiu tem agora. som, Rosângela? Eu escutei seu barulhinho aí de microfone. Fala aí. Ainda não. Mas é exatamente, Valdenir, o que você estava falando, corrobora, né, com essa... Oi, Oi, oi. Fica aí que a gente já vai te ouvir. tá. Corrobora com essa ideia, né, de nós termos que nos provarmos, porque se um dia eu fui egoísta, chegará o dia em que eu desejarei não o ser mais e já estarem achando que estou pronto para vencer essa mesma situação. E aí é onde vem as provações naquele sentido. Por isso, quando ele responde aqui, né, que o egoísta, né, vai viver, né, corações insensíveis, não é na reencarnação imediata, né? Em algum ponto, Em em algum algum tempo. ponto, exatamente, em algum ponto. Quando você estiver já revestido da intenção, né, de vencer essas mazelas, é o ponto em que você já poderá, na medida da sua capacidade, viver experiências nesse sentido, né? Então é isso, realmente não há olho por olho, dente por dente. O que há é uma ação natural da lei de retorno, quando, mediante as nossas provas, nós teremos sim que viver essas questões para saber se superamos, se já somos indulgentes, se já somos fraternos suficientes para poder superar essas situações que provocamos em algum ponto da nossa trajetória. E também só quando estivermos prontos. É bom lembrar isso. Exatamente. Quando a gente estiver matutando, pensando naquilo. Em condições de, né? Diga, Rosângela. Oi, tá ouvindo? Sim. Tá? Não, agora quase que passou, né, do momento, porque você falou cuidado quando pedir paciência e eu foi uma coisa engraçada. Esse final de semana eu fui colocar meu carro para lavar, aí o rapaz que estava lavando, né, ele estava reclamando que os outros fazendo errado, só ele que fazia. Ele falou muito engraçado, ele, ai, meu Deus, me dá paciência, porque se você me der força, eu vou bater. Achei muito engraçado ele falando. Aí eu pensei comigo, ele falou, eu pensei comigo, ele tem que ter, a paciência tá pedindo, então tá com as pessoas certas, né? Mas eu achei tão engraçado ele falando, me dá paciência, que me der força, eu vou bater. Diga, Sandra. Diga, Sandra.
É, Você tocou, Mauro, no assunto de que todos ganham, né? Aquele que está sendo, vamos dizer assim, impulsionado a melhorar com as provas que vêm, né, com as dificuldades, também, de certa forma, vai servir como espelho para aquele que está inserido dentro do contexto. E que, se ele tiver atenção, ele vai aproveitar o lance para se tocar também de muita coisa. Eu não sei se foi nesse sentido que você quis dizer, ou se eu entendi errado. Não, a gente sempre vai se aproveitar de alguma maneira das experiências que trocamos uns com os outros. Alguns nos mostrando o que não devemos fazer, e aquele que comete o equívoco se espelhando naquele que mostra que existem outras formas de ser, né? Agora, independente do exemplo, seja ele bom ou equivocado, dependerá sempre de nós qual escolha fazermos. Porque existem muitas pessoas ainda que, mesmo sendo demonstrado a elas que aquela opção de vida ou de conduta não é a melhor, ela se compraz com aquilo. E para ela está tudo bem. Então, nós mesmo que tenhamos da melhor das boas vontades, de querermos estar ali como sendo uma mão estendida, temos que compreender que aquele irmão, naquele momento, não quer. Ainda não pode. Ainda, não, poder pode, ele não quer, né? Ele ainda não quer. Porque no momento que ele quiser, ele inicia o processo de transformação, né? Mais alguém? Diga, Carlão. Ele faz aqui uma correlação, né, da decepção com a ingratidão. Eu não vou me recordar agora qual foi o filme, mas uma situação que era: o filho se achava que o pai era ingrato, né, porque ele estava sempre ali ao lado dele ajudando, e fazia as coisas com medo de decepcionar o pai. E o pai, por outro lado, ele não via o filho como uma decepção. O pai, uma decepção seria o filho, sei lá, virar um alcoolizado, um drogado, só que ele não sabia exprimir isso. Isso era dentro da relação. Como é que fica essa divisão diante do que ele falou aqui sobre a decepção da ingratidão? Um está achando que é a ingratidão do pai, né, por não tratar ele daquela forma que ele achava que ele deveria ser tratado, e o outro vê a decepção de outra forma, não como o que o filho deixa de fazer. Mas Acho que então, o filme deles é Washington, eu acho. esse caso que você trouxe, para mim, ele retrata muito mais a decepção das nossas expectativas em relação ao outro. Porque tanto o filho tinha uma ideia errada da posição do pai, quanto o pai tinha uma posição errada em relação ao que ele queria mostrar ao filho. Então, na verdade, não, ninguém ali estava errado, né? Estava com uma percepção errada daquilo que a expectativa foi construída, né? Não eram ações concretas de, de ingratidão, né? Ou de desleixo na relação. Era a perspectiva. E isso é algo muito ruim, né? Porque quando a gente cria uma ideia, né, em relação ao outro, que é mera construção nossa, nós temos grandes chances de estarmos errados, de estarmos equivocados. Tem um ditado popular que diz assim: a primeira impressão é a que fica, mas normalmente é a falsa. Por quê? Porque a primeira impressão é aquela que eu crio em relação ao outro. E eu não dou a oportunidade de eu ou confirmar a minha impressão ou de desmontá-la na relação que vai se travar a partir dali. Se eu crio a primeira impressão e não me permito avaliá-la, medi-la, né? Eu posso levar isso um tempão danado, criar uma dificuldade no relacionamento que nunca foi real.
ela só surgiu porque eu criei uma expectativa em relação ao comportamento, os pensamentos do outro. Então, é sempre muito bom nós nos darmos a oportunidade de tanto eu me mostrar quem eu sou para o outro, quanto me dar a oportunidade de conhecer o outro como ele é. E a partir dessa visão mais concreta, né, desnudada de máscaras construídas, a gente se enxergar verdadeiramente. E aí sim, os relacionamentos poderão se consolidar, tanto no sentido de ser uma relação amistosa ou inamistosa. Porque diante da realidade das personalidades, nós poderemos adotar essas duas posturas, né? De fortalecimento do relacionamento ou de prevenção do relacionamento, como nós estudamos lá na quarta-feira passada, né? Com relação a amar vossos inimigos, né? Pagar o mal com o bem, na verdade, pagar o mal com o bem. Então, eu acho que é mais por aí. Não sei se eu te respondi, Carlos. Acho que assim, você falou um negócio interessante aí, que a expectativa que você cria em relação ao outro, né? E às vezes você nem cria, é levado a criar, porque isso acontece muito em ambiente de trabalho. Ih, vai trabalhar com fulano? Sei não, hein? Presta atenção. Então é alguma coisa que já te levou até aquela imagem daquela pessoa sem você nem conhecer. Verdade. E aí, vale a expectativa que o Mauro lembrou. Isso é muito importante. Eu vejo muito isso no consultório. Porque meu filho não me entende, ou meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Você já conversou com ele, explicou o que você quer? Mas eu preciso? A pergunta é essa. Eu preciso falar? Se não falar, não vai entender. E nós, às vezes, temos esse comportamento, mas ele entende. Eu nunca disse que amo meu filho, mas ele sabe que eu amo. Mas eu nunca disse. Como é que ele vai saber? Então, nós, agora, como estudiosos ou como estudantes da doutrina espírita, estudantes dessa questão do livro dos Espíritos, tem que trazer isso para nós. Sermos explícitos com a comunicação não violenta, que nós já falamos, inclusive, lá no SEAC, já fizemos algum trabalho sobre isso lá no SEAC. Mas sermos explícitos, sermos claros, sem violência, sem agressões nas palavras, mas sermos claros e objetivos. Isso é condição sine qua non para que haja entendimento. E se eu não entendi, pergunte. Não entendi. Pode me dar um exemplo? Pode me explicar de novo? E, claro, quem está falando vai sempre explicar de novo, com toda certeza. Diga, Mauri. Eu vejo também que existe aquela didática ainda mais sutil, que é a de você, com a sua índole de prestar sempre o melhor, de fazer o melhor, a da pessoa que está passando pelo teste vai ter que ter uma resposta para você, e você faz por dentro. Quem comete erros e quem está equivocado, de acordo com o que você reagir, ele vai ficar matutando. E para a doutrina espírita, matutar quer dizer fazer perguntas, indagar. Quando você faz perguntas e indaga acerca de qualquer coisa, os seus amigos espirituais, por força daquela didática do cara que fez a parte do entreveiro, que estão com a índole montada para fazer o melhor, sempre fazer o melhor, não quer saber se vai agradar ou não, mas ele faz o melhor, aqueles envolvidos é que vão dar chance a que a espiritualidade chegue para aquele que faz as perguntas e o esclareça, o coloque dentro do contexto de aprender. Verdade. Mais alguém? Ô, Vamos adiante. Mauro, só me Oi. tira uma dúvida que o Valdemir falou quando você, principalmente em família, pai com filho, né, mãe, tudo, quando você demonstra tudo, que você quer o bem, coisa, tudo, mas aquela pessoa, ela não adianta, tem aquela repulsa, tem aquela antipatia, você já fez de tudo que você possa imaginar. Mas a pessoa ela não aceita, sempre te condenar. Qual é a conduta, no caso desse, principalmente em família?
Por Me exemplo, permita, me permita, Mauro. Pois não? Lembrando uma página do Emmanuel. Está no Vinha de Luz, se não estou equivocado. No Reconcilia-te. Ele diz, preste atenção no verbo. É reconcilia-te. É você se reconciliar com o outro e com você mesmo. Você fez a sua parte. Se o outro não quer fazer, se você o forçasse, seria uma agressão. O outro tem o então, direito... quando eu não consigo que o outro faça, eu já fiz de tudo, mas não consigo... Ótimo, você fez a sua parte. Então, relaxa. Como a gente costuma dizer, relaxa. Reconcilia-te. Você se reconciliou. E essa reconciliação não é só com o outro, é com você mesmo. Eu estou em paz comigo porque eu fiz a minha parte. Então, essa é uma explicação do Emmanuel lá no Vinha de Luz. Desculpa Nada. intrometer a sua resposta. Nada. É Maria porque... Antônia, a Maria Aparecida, nossa irmã Aparecida, ela, no encontro que nós tivemos no Lanche Fraterno, ela deu o depoimento dela. Ela com relação ao irmão dela, né? Que era uma relação muito difícil, né? Eles não se davam, era uma brigalhada, não tinha espaço para diálogo, até que ela entendeu que o problema era ela. Ela tinha que mudar em função do irmão e não esperar que o irmão mudasse. E foi o que ela fez. Ela começou a mudar a forma de lidar com ele, os assuntos que eram problemáticos ela deixou de abordar e hoje vivem muito bem. Vivem lá, um procurando o outro, um visitando o outro. O relacionamento mudou da água para o vinho, mas partiu dela compreender o que é um ponto de conflito. Em que momentos ou em que assuntos ou situações nós entramos em embate? Opa, então esses casos eu vou evitar. Eu vou evitar, não é esperar que o outro não. Eu vou evitar. Em que momentos nós conseguimos alguns instantes de serenidade, de civilidade? Então esses são os pontos que eu devo fomentar. E assim vamos. Entendeu? Se o outro não mudar, ele tem o direito de não querer mudar. Entende? As pessoas não têm que ser formatadas ao nosso gosto. Nós temos que conviver com as pessoas como elas são, respeitando os pontos que para ela ainda são muito difíceis, cabe somente a ela mudar isso, e fortalecer os pontos que para nós são comuns. É assim que vamos. Entende? Eu sei que muitas das vezes é angustiante, né? Nós olharmos para situações que nós não concordamos, que nós não gostaríamos que a pessoa estivesse vivendo, mas a experiência é dela. Olha o filho pródigo aí, ó. Mostra exatamente isso. Ele tinha os exemplos, ele tinha um pai, tinha tudo, mas escolheu ter as experiências dele. E depois ele botou na balança e disse, caramba, tropecei sem necessidade. Deixa eu voltar para lá. Chegará o momento que a vida vai conduzi-lo para uma reflexão diante das experiências que foram desastrosas. E ele vai refletir e ele vai se reposicionar. O que nós temos que fazer? Estarmos ali para prestar o auxílio que estiver ao nosso alcance. É o que nosso irmão Felipe fala sempre lá. Na vida, nós temos que aprender a ser porto. O porto não vai atrás do navio. O porto prepara o navio para que ele zarpe. E está pronto para receber o navio quando voltar. Se ele voltar carregado de riquezas, ótimo. Se ele voltar todo depauperado da viagem, ele vai ajudar no que puder. O problema é que nós queremos formatar a viagem do outro. Aí não dá certo, né? Porque quem vai Não, viajar isso estou te perguntando, que principalmente em laços de família, que a ingratidão a gente fica meio, né, coisa. E eu tenho, assim, essa situação. É uma coisa assim, que por mais, como você não me falou, né? Por mais que você faça, por mais que você... Mas, assim,
parece cada vez mais rebate. Tipo assim, você, para evitar isso, você tem que ficar na distância. Seria mais aquele ditado que hoje em dia eu estou aprendendo, até com os estudos, a tentar me moldar. Tipo assim, em mim. Tipo assim, eu prefiro ter a paz do que ter a razão, tipo, né, em coisa, porque é o único jeito, é a única, assim, que eu vi que dá mais, tipo, um resultado, tipo, né, fica lá no canto e coisa, e ouve aquilo e pronto, porque, não sei, acho Mas, olha, muito... leia o capítulo do Evangelho sobre a indulgência. Leia Capítulo o 10. capítulo do Evangelho sobre a indulgência. Você vai ver que ali você vai ter um auxílio gigantesco em situações como essa. Tá bom? Acabamos de estudar aqui no meu evangelho lá, a indulgência. É isso aí. Que legal. Diga, Angélica. Oi, Mauro. Boa noite. Boa noite. A minha internet está ruim, não sei se vai falhar aí. Estamos te ouvindo bem. Tudo bem, mas a pessoa que tem que mudar, você já fez tudo, eu estou entendendo o que a Maria Antônia disse. Você faz, por onde, mas e a convivência? Você tem que conviver com aquilo que você não gosta, Tenho, aquilo que te você não pediu? incomoda. Você Por não que pediu? que ela não pode fazer o esforço de mudar para agradar? Pode, se ela quiser. Pois é, se ela não quiser, eu vou ficar Mas aí é o seu aguardando teste, o que ela Angélica. quiser. Olha só, olha só, vou repetir aqui, ó. O que está dito lá na resposta de hoje? A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então, ele Mas, não está ali à toa, não caiu de paraquedas, ok? Ele foi colocado nesse contexto porque você e todos os envolvidos pediram ou precisam sim, desse momento, desses conflitos, para superarem, para progredirem. mas faz mal para a gente. Mas faz mal se você não exercitar de novo. Se você não exercitar a prática do bem, se você não exercitar a indulgência, se você não exercitar a paciência, a tolerância, se você não exercitar, é um sofrimento. Se você estiver disposta a exercitar, você vai ver isso por um outro prisma. E aquilo não vai te incomodar tanto mais. Olha aqui, os espíritos responderam aqui logo no início, olha aqui, ó, como é que a coisa é. Ó. Kardec pergunta, para o homem de coração, ou seja, o homem bom, né? O homem bom, o homem de bem, né? Para o homem de coração, as excepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? Resposta: são. Sim, nós vamos nos amargurar. Ninguém está dizendo que a gente vai ficar feliz da vida ao receber do outro uma ingratidão. Ninguém vai ficar feliz. Beleza? Ok, então ele está dizendo, sim, vão ser amarguras. Vamos sentir amarguras, sim. Ali diz lá, porém, aí vem, ó. Porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Lastimar. Claro que nós vamos lastimar. Beleza? Aí ele diz: serão muito mais infelizes que vós. Então, isso não é assim, não, deixa que no futuro o que é dele está guardado. Não é isso, não. É que, naturalmente, como consequência das nossas más ações, vamos colher o fruto dessas más ações, mas que elas não sejam regadas pelo nosso mau desejo. Ok? Então, que a gente exercite o bem. Exercite. Sempre que tiver oportunidade, demonstre que você tem boa vontade. Que aquela maneira de nós nos relacionarmos não agrega valor, não nos aproxima, não nos... Então, e tenha sempre bom ânimo com essas pessoas. Porque, de novo, temos que pagar o mal com o bem. Esse é o único caminho para a gente romper essas barreiras
que muitas das vezes fomos nós que criamos. Nós não lembramos disso. Por que essa pessoa é tão difícil comigo hoje? O que eu fiz no passado para que ela hoje agisse assim comigo? A gente sempre esquece desse detalhe. Acha que a pessoa está ali de graça. Não, Deus pegou uma carne de pescoço em qualquer lugar que não tem nada a ver comigo e botou aqui só para me perturbar. Você acha que Deus Não, faz essa isso, é a gente? pergunta que eu mais faço. Eu tenho Mas vocês consciência acham que disso. Deus faz isso? Eu Não. tenho consciência. Então, se nós temos essa consciência, nós temos que ver com naturalidade que eu tenho uma fatia dessa pizza. Eu tenho uma fatia dessa pizza. Então, qual foi a minha contribuição em relação a isso? Ah, mas lá no Jebe Deus me livre, né, quando vovó era mocinha, eu não me lembro mais. De lá para cá eu segui um caminho, hoje eu tenho uma outra perspectiva. E o outro? O outro, às vezes, não. O outro ficou preso a uma vingança, a um ressentimento. E hoje chegou o momento de vocês tentarem se realinhar. Você, com uma postura ou oportunidade, né, de exercitar um degrau a mais que você alcançou, e ele na oportunidade de ser, por você, estimulado a subir esse degrau. Por isso que eu falei no início, todo é ganha-ganha. Mas depende da maneira como nós vamos olhar, vamos enfrentar, vamos nos posicionar diante das experiências. Porque são experiências. Ah, não, se a pessoa não conviver comigo, é melhor. É melhor quem, cara pálida? Você está jogando isso para uma outra oportunidade. E numa outra oportunidade, será que vai ser melhor? Ou ele pode vir ainda mais revoltado? Né? Então, o melhor momento é o momento que nos está sendo apresentado, porque a espiritualidade, a misericórdia divina preparou tudo para que dê certo. Nenhuma encarnação é preparada para falhar. Todas as encarnações são preparadas para dar certo. Só que ela não é impositiva. Os elementos, as experiências, as situações, o contexto é preparado. Aí vem um agente que nós não controlamos, que somos nós. Como eu vou agir? Como o outro vai agir? A gente não sabe. Essa é o X da equação. E aí a gente tem que fazer a nossa parte, sempre a nossa parte. Se eu fiz a minha parte e o outro, mesmo assim, não conseguiu, ok, vamos em frente. Nós caminhamos, subimos mais um degrau e ele continua lá no primeiro degrau. Quando eu estiver lá no quinto degrau, vamos juntar de novo. E vamos ver como vai ser. Mudam-se os papéis, muda a forma de relacionamento e vamos tentar de novo. Aí, quem sabe, a gente mais tolerante, né? Mais indulgente, a gente vai receber com muito mais paciência, com muito mais compreensão, a dificuldade que o irmão vai trazer. Porque é assim que será. Senão, né, Mauro, a gente entra num círculo vicioso. É. A gente tem que ter esse cuidado, que agora ele é meu calo. Então, na próxima vez, eu vou ser o calo dele. E vamos ficar trocando posições, de calo em calo. E ninguém nesse planeta, ninguém é só vítima. Todos já fizemos o papel de algoz também. Ainda essa semana, conversando com o espírito da mesa mediúnica, e ele me disse, você me traiu. Que eu tinha traído ele numa situação qualquer atrás. Eu falei, mas por que eu te traí? Deus foi injusto com você? Se eu te traí, alguma coisa você tinha feito contra a lei de Deus. E aí foi mostrado a ele o que ele fez. Eu não sei o que ele fez, mas ele não quis nem falar. Ok. Aí disse, então vamos quebrar esse círculo vicioso agora? Vamos nos perdoar? Vamos nos entender? Vamos nos ajudar? E a gente sai do círculo vicioso. Senão a gente fica trocando de papéis. Ora vítima, ora algoz. Ora vítima, ora algoz. E não saímos dessa situação. Então, é necessário que a gente tenha essa consciência. E, como você costuma dizer, a gente só pede compreensão quem tem compreensão. Quanto mais sabemos, mais responsabilidade
Teremos, com toda certeza. Então, o doutor Bezerra de Menezes, com certeza, tem mais responsabilidade do que eu. Mas eu tenho mais responsabilidade do que aquele que está me perturbando. Eu já sei, já tenho esse conhecimento. Tudo bem? Vamos lá, Eliane. Eu fiquei imaginando algumas coisas aqui, né? Primeiro, da importância do estudo, né? Porque o que esses estudos, não só esse, mas todos os outros que a gente participa, nos educam os sentimentos, nos iluminam a mente, nos dirigem os passos de verdade, né? É muito importante, cada estudo desse é de uma importância absurda, né? Essa foi a primeira impressão, né? A segunda impressão é, se nós não tivermos exatamente tudo isso que você colocou aí, né? Abnegação, solidariedade, compromisso, você imagina se esse irmão que nós achamos que está nos perturbando, o irmão, na maioria das vezes, ele nem está ligado nisso. A intenção dele não é nos perturbar, é o modus operandi dele. Aí nós trazemos isso para a gente, como se não fosse possível isso ser débito nosso, aquela história toda que a gente já sabe de cor e salteado. Só que a gente não quer interiorizar isso em nós. A gente, em vez da gente ir vivendo a nossa vida, deixar o outro viver a dele, a gente quer que o outro ande no nosso trilho. Sendo que cada um é um. Jesus falou, Pedro, né, que falou, Jesus falou a Pedro, que tens tu a ver com isso? Segue-me tu. Não importa se é meu filho, se é meu pai, se é minha mãe. Eu tenho que seguir ao Cristo, conforme aquilo que o Cristo me ensinou. Eu não tenho que estar preocupada com meu filho, com minha mãe, com meu pai, com tudo isso, não. É a minha vida. É a minha vida. Eu preciso seguir a minha vida dando bons exemplos, tendo boas atitudes, não é só falando também, não é? Então, a gente precisa ter isso bem interiorizado em nós, né? Porque senão a gente transforma a vida do outro num inferno. A gente é que fica perturbando o outro, querendo que o outro faça assim, faça assado, faça cozido, faça... Aí a gente acaba sendo uma pedra no caminho do outro, sendo uma perturbação, né? Coisa que não é de bom tom, né? Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para sermos felizes, para sermos bons, né? Para sermos auxílios, né? Então, é isso aí que eu fiquei pensando tudo isso enquanto vocês estavam discutindo. E a importância do estudo, né? Porque cada um hoje vai sair daqui pensando alguma coisa diferente. A gente não vai sair daqui como nós entramos, de jeito nenhum, porque cada estudo desse muda a vida da gente. Obrigado, é isso Eliane. aí que eu queria. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Diga, Carlos. A Natasha fez uma pergunta lá no chat. Deixa eu ver aqui. E tudo que a gente está falando também está no texto de abertura, né? Uso da medida de tolerância para com o teu próximo. É verdade. A Natasha perguntou, né? Esse tema estaria ligado à resignação? Sim. Resignação, com certeza. Né? Para que a gente possa ter ânimo para superar as dificuldades. Se a gente não tem resignação, a gente para. Ele fica ali só pensando no problema, na infelicitação. A resignação nos faz levantar, nos faz enxergar que existem momentos melhores, que aquilo vai passar, que nós temos que fazer a nossa parte, seguir em frente. Tem a ver, sim. Diga, Sandra. Tá bom. Diga, Mauri. Fala, Mauri. Eu não via meu microfone. Eu vou baixar a bola, não vou falar nem de Jesus. Salomão tem um trecho que diz assim: há muito enfado em tudo saber. Para nós, que reclamamos daquele que vem nos admoestar
vem nos trazer perturbações. Salomão, há muito enfado em tudo saber. Camarada, quando você sabe, você é obrigado a tolerar, é obrigado a passar de lado, é obrigado a mentalizar e não responder, não suscitar mais problema do que o cara já está te trazendo. Porque nós sabemos, infelizmente ou felizmente, há muito enfado realmente em tudo saber. Então, a gente tem que pôr na conta o seguinte: se eu não merecesse, o cara não viria me perturbar. Eu sou um dos móveis para que esse mundo esteja tão mal como está, ou não tão bom quanto deveria. Porque o cara ainda vem me trazer peça de demonstração. Então, eu tenho que ter muito mais carinho pelo cara. Se você elevar o pensamento a Jesus, você vai saber como tratar o cara. Ou o irmão, o cara é meio... se você elevar o pensamento a Jesus na hora em que você estiver passando pelo aperto, você vai saber tratar do assunto. Porque você é aquele cara que se sente admoestado. O cara que sabe se sente mal. Era isso que eu queria lembrar. Obrigada, Mauri. Diga, Sandrinha. Então, é o que eu estava pensando na hora que a outra moça estava dizendo, Eliane. essa última que falou, Eliane. Se nós não formos por esse caminho da indulgência, da paciência, do repensar, do perdão, cara, a gente vai acabar sozinho, isolado, porque aquilo que a Eliane falou, as pessoas não estão tão pessoais, fazendo tantas coisas pessoais assim para nós. Elas estão vivendo a vida delas, dentro do trilho delas, dentro do que elas podem. E tocam em algumas coisas nossas não trabalhadas ainda. Então, no momento que você faz a coisa certa, você entra no circuito de novo da vida e é bem mais útil o burilamento do que o afastamento disso. Porque o afastamento disso vai deixar você com você mesmo. E aí você vai ver que você tem tudo aquilo que você está vendo no outro, né? E aí, como é que você vai fazer? Vai brigar com você? Vai sumir com você? Vai dar fim em você? Isso é, sei lá, antinatural. Isso não tem sentido algum. Então, o caminho é esse mesmo. É tentar mudar a rota da história do fim, entendeu? É tentar trazer o outro, não para morar com a gente, tomar cafezinho, mas simplesmente entender que o outro é o outro. E que você, com o exemplo, arrasta também. Tua mudança arrasta o próximo. E mostrando naturalmente, óbvio, pela uma mudança real, você mexe com o outro. E aí o outro, quem sabe, até pode se sentir confortável em mudar, né? Não por meio de só palavras. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Perfeito, obrigado. Podemos seguir? Vamos lá. Abre o áudio, Ronald. 938. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, tá aí. Mas... tá bom. Só um minuto. Então, está aqui, né? Kardec perguntando, então, se as decepções não vão endurecer o nosso coração, né? E ele diz, ó, seria um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Olha aí, então não vai endurecer o coração para o homem de bem, quem faz o bem. Então, de novo, esse capítulo da indulgência anda de mão dada com esse item que nós estamos estudando aqui. Porque o indulgente, o que ele vai fazer, conforme diz o Evangelho lá? Ele vai entender que aquele irmão pode estar vivendo uma dificuldade muito maior do que aquela que nós conhecemos. E como você não conhece, você acha que o cara é assim, é assado,
está ali fazendo porque é mal intencionado, às vezes não, às vezes é um reflexo dos problemas que ele mesmo está vivendo. E se ele tivesse a oportunidade de ser ouvido, agiria de outra forma. Então, essa atitude de indulgência, que é uma das grandes virtudes, né, que precisamos desenvolver, é a chave de muitos problemas. Muitos, principalmente de relacionamentos, né? De enxergar essa questão do outro. E aí ele diz, é complemento, ó. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, ou seja, tudo bem, você fez o bem, a pessoa foi ingrata, não reconheceu, não está nem aí para o bem que você fez. Mas isso não é perdido. Isso não é perdido. Diz lá, ó. Se é esquecido nesta vida, será lembrado em outra. E o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, quando é que isso vai acontecer? Ué, quando desencarnar, quando ele estiver diante do balanço da sua existência, né? Olha lá o Lázaro, a história de Lázaro, né? Não foi exatamente isso que aconteceu? O rei lá, todo cheio de pompas e circunstâncias, eu sou o senhor, nada me abala. Quando morreu, meu amigo, e quem está lá em cima, cheio de luz? E é o mendigo que eu escranzinei, né? E agora está ele lá. Pô, Senhor, deixa ele vir aqui me ajudar. Não é um momento de reconhecimento? É. E aí, ambos podem pedir. Aí, Angélica, ambos podem pedir assim. Tá bom, ele vai te ajudar na próxima. Ele vai ser seu pai. Você vai ser filho dele. Tá bom? Tá bom. Aí vem. Só que só o fato de nós termos reconhecido na espiritualidade já fez com que a gente tenha vencido aquele problema? Não. Aí você tem, trouxe o caso de filho aqui, tá, gente? Pode ser qualquer outro tipo de relacionamento. Aí a gente vai se deparar com essas pessoas em nossas vidas sem entender o porquê. Igual a Maria Antônia comentou. Mas eu não entendo, eu já faço tudo, eu faço a minha parte, não sei o que. Mas o passado, amigo. Olha lá a história pregressa. Vocês só estão mudando de papel hoje para tentar mais uma vez. Então, se nós enxergarmos os nossos problemas, né, de relacionamento por esse aspecto, naturalmente, o que nós vamos fazer? Espera aí. Deixa eu tentar mudar, eu modificar minha forma de relacionar com ele, para tentar o quê? Diminuir essa ambiência atritosa. Então, situações que sempre que vem a baila, ela é motivo de desarmonia, vamos tentar contornar, né? Se for possível, porque às vezes também tem assuntos que não são possíveis, né? Ou precisa de ajudas externas para tentar ser resolvidas. Então, nós temos sempre caminhos, né, e meios para tentar amenizar a situação. Se tudo fizermos, como já passamos por essa etapa, se tudo fizermos e mesmo assim não conseguimos chegar a um ponto de harmonização, então, meu amigo, vamos aguardar momentos melhores em outras vidas, em outras existências, porque o outro ou uma das partes ou não aprendeu ou não quer. E se a pessoa não quer, não há quem queira por ela. Se Deus, que é Deus, não vai intervir, não vai botar um outro entendimento na cabeça da pessoa se ela não quiser, o que nos cabe é aguardar. Continuar fazendo a nossa parte e aguardar. Dias melhores virão. Diga, Pedro. Isso, né, de acordo com a resposta dessa pergunta e com as suas palavras, Mauro, me lembrei de uma passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, no caso do padre Domênico, em que a irmã Zenóbia já havia tentado várias vezes o resgate desse irmão e aproveitou lá a equipe de André Luiz para chegar até onde ele estava, porque para tentar o resgate dele. Por quê?
ela tinha uma dívida de gratidão de outra existência. Então, a gente vê que nada se perde, né? E conseguiu resgatar o padre Domênico. Então, isso aí é muito interessante mesmo. O bem que a gente faz nunca se perde, né? Como se diz, o bem é o nosso advogado em qualquer lugar, né? É. Olha, a Joana, que é a Joana, o que ela falou para o Divaldo? Eu tenho uma dívida com muitos irmãos, né? E por meio, né, da sua ajuda, pretendo resgatar. E quem foram esses irmãos? Aqueles filhos adotivos todos que o Divaldo ia adotando. Cada um deles foi um espírito que Joana resgatou dentro do seu compromisso que ela trazia nessa encarnação. Então, gente, não existe ninguém que não tenha o que ou reparar ou caminhar no sentido de uma compreensão melhor. Se Joana, que é Joana, teve esse trabalhão todo, né? Não fugiu à responsabilidade. Mas aí é Joana. Mas ela chegou nesse ponto da noite para o dia e foi dado a ela momentos anteriores, talvez até tenha tido a oportunidade, né? Mas nessa em que ela se mostra esse espírito de envergadura moral que agora, Joana, você tem condição de resgatar isso aqui. Tá afim? Ah, quero sim. Vou ter alguma ajuda? Vai. Além disso, vou te dar um plus, né? Te dar um bônus extra. Vou te dar esse menino aqui que precisa de orientação. Vai lá, tenta ajudar a cabecinha dele, que ele vai ser a sua ajuda. É isso. Jesus, que é Jesus? Tinha quem? Pedro. Vocês acham que Pedro era docilidade em pessoa? Não. Casca dura, pessoa truculenta. Pedro era assim. Então, Carne de pescoço. carne de pescoço de terceira. O Mauro, Oi. a série mostra bem Pedro carne de pescoço, né? Então, Retrata bem. Então Jesus também não pegou moleza. Porque não queria moleza. Ele queria ter pessoas que ele pudesse ajudar a edificar e observou o quê? As virtudes que eles tinham. Cada um deles tinha os seus problemas, que caberia a eles resolver, mas tinham virtudes. As virtudes, Deus aproveitou de cada um deles. E assim vamos em frente. Então, se nós que estamos anos-luz, né, da condição de Jesus, como é que nós queremos ter boa vida, né, no ponto em que estamos? Não tem jeito, gente. A nossa boa vida são as questões de conflito que nos testam, né? É isso. Olha, tem uma fala muito legal no filme do Divaldo, quando ele vai fazer a distribuição na rua e tem um morador em condição de rua que não aceita, né? E joga os restos, né, em cima dele e tal. E aí, Divaldo fala sobre Deus e diz, mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Deus é você que me testa, né? Deus é cada um dos irmãos que me testam para que eu possa ser uma pessoa melhor. Fala muito interessante. Então, quem seríamos nós se não tivéssemos essas pessoas em nossas vidas? Não iríamos desenvolver nenhuma virtude. Porque a virtude não vem com a virtude vem com o atrito da diferença. Onde nós vamos nos policiar, onde nós vamos, né, envidar esforços para superar as nossas más inclinações e dar espaço para que o homem de bem cresça. Sem essas situações, isso é impossível. Diga, Pedrão. E quem pode garantir que todos nós aqui reunidos, embora longe, mais perto aqui pela tecnologia, não nos devemos uns aos outros, né? Sim. Estamos juntos aqui, estamos juntos. Certeza. Com certeza. Bom, pessoal, vamos parar aqui, né?
na Letra A. 938A. Anotem aí, por favor. Semana que vem, 938A. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos pedir a Geórgia. Geórgia, você pode fazer a nossa prece? Com certeza. Então, por favor. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, agradecendo por mais uma oportunidade de estudo, quanto aprendizado, quantas reflexões, que possamos, Senhor, após esse bálsamo de informações, de considerações, de conhecimento, não refletirmos somente, Senhor, mas buscarmos a ação, a prática. Que possamos, Senhor, ter uma semana de luz, de paz, de harmonia, de fraternidade, de compreensão do outro. E que possamos também, Senhor, deixarmos os nossos corações com os pensamentos em relação a qualquer situação, a qualquer pessoa, mais edificado, pensamento do bem, o desejo do bem, que possamos, Senhor, colocar tudo em prática. Obrigada por estarmos conosco, que possamos, Senhor, estar contigo sempre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.